Olá, amigos. Que Jesus nos abençoe a todos aqueles que puderam estar aqui conosco neste momento dessa conversa sobre os ensinamentos de Jesus e também aqueles que, porventura, em qualquer outro momento, vão acessar esse estudo. E eu trouxe para nós hoje o tema a construção do nosso templo interior. E eu me baseei para trazer esse estudo, que eu tenho pensado muito nesse momento de tribulação, de tribulações em que a gente está passando. Então, eu escolhi como texto base dessa nossa conversa o capítulo 24 de Mateus, que é o sermão profético, Grandes Tribulações. Ele também está em Lucas, no capítulo 21. E, precisamente, ele vai falar sobre o templo. Ele vai falar no versículo 1, que ele diz assim: Tendo Jesus saído do templo, estava partindo, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as edificações do templo. Então, ele estava se referindo às edificações físicas, materiais. Tanto que em Lucas ele fala assim, primeiro: enquanto alguns falavam a respeito do templo que estava adornado com belas pedras e oferendas consagradas a Deus. E aí é quando Jesus, ali na descrição do Mateus, ele segue assim: em resposta, Jesus lhes disse: não vedes tudo isso? Amém. Vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E depois, né, no versículo 3, já vai falar de Jesus em outro momento com eles, que é ao assentar-se no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Qual o sinal da tua vinda e da consumação da era? Então, a gente fica aí com esses 3 versículos que dá um monte de reflexão para nós com relação ao nosso tema, que é essa construção do templo interior. Sempre quando a gente não consegue, né, interiorizar esse templo, a gente costuma expressá-lo de uma forma mais concreta, mais material, né? Então, ali, quando a gente tem que lembrar que o templo que está se referindo era o templo de Jerusalém. Não era a primeira construção desse templo de pedra, né? Por quê? Porque já era a segunda construção, ele já passou por outras destruições. No ano mais ou menos 600 antes de Cristo, ele passou, era o templo erguido pelo Salomão, era o templo de Salomão, e ele foi destruído pelas forças dos exércitos babilônicos, né, naquela briga que teve, e foi destruído. E depois foi sendo reconstruído aos poucos, até que com o rei Herodes o Grande, ele foi, né, ornamentado, e ele foi investido muito nele, né, muita suntuosidade, ele chegou ao seu, a sua beldade, né, era grande, e nele que se fazia a festa, né, a grande festa. Todos, seriam milhões de fiéis que iam ao templo de Jerusalém para as festas, né? E aí, nesse templo, ele tinha algumas características. Ele tinha o pátio dos gentios, porque o monoteísmo era muito forte, nesse pátio dos gentios era feito comércio. Comércio de quê? De pequenos animais para se fazerem os sacrifícios, né? Sacrifícios a Deus, porque dentro da cultura judaica tinha um simbolismo muito grande essa questão do sacrifício. Porque o monoteísmo, quando coloca, né, a adoração a um Deus único, em verdade, essa adoração era você se entregar com toda a sua vontade e a sua
prioridade para esse Deus, para os ensinamentos desse Deus. Então, significava adorar, significava sacrificar a esse Deus. Mas o sentido simbólico espiritual era um sacrifício de quê? De ensinamentos, era um sacrifício moral, né? E isso era muito forte por uma época ainda, até hoje que a gente vive, imagina 2 mil anos atrás, a gente muito ligado ainda às coisas materiais. Então, quando era considerado que uma pessoa monoteísta, ela tinha outros interesses, que muitas vezes no Velho Testamento foi chamado de outros deuses, você está sendo infiel com Deus, porque está adorando outros deuses. Que outro Deus? Do poder, da cobiça, do prazer, né? Da sexualidade, e muitos outros que você se distrai e deixa de cumprir a lei moral, que é o ensinamento do Cristo, né? Que é o amor sobre todas as coisas, e aquela retidão de caráter, de lisura, de honestidade para com o próximo, respeito. Então, isso compunha um cabedal de ensinamentos ali. Então, o que acontecia? O sacrifício de animais então, tinha todo um simbolismo, né, no judaísmo. Por quê? Para os hebreus, sacrificar era abrir mão, era arrepender daquilo que você tinha e oferecia em sacrifício, né, materialmente ali, algum animal, e aí tinha-se o pátio do gentil, o comércio, que movimentava milhões de pessoas, de comerciantes e tal. Então, esse sermão profético estava falando desse templo de pedra, em que Jesus vai falar que não fica pedra sobre pedra. Então, já era o segundo templo. E esse segundo templo, no ano mais ou menos 70 depois de Cristo, ou seja, uns 30 anos depois da morte de Cristo, ele foi destruído novamente, né, pelas tropas de Tito, era a grande revolta judaica que dizimou completamente. Então, a gente vê aí que até o templo de pedra, ele é transitório. Hoje, se você for no lugar que estava lá edificado, o templo de Jerusalém, hoje é o Muro das Lamentações. Então, essa metamorfose com que passam as coisas materiais, também a gente pode levar com uma analogia com essa construção do templo interior. Porque a cada vez que a gente vai tendo conhecimento, estudando, com interesse, né, a doutrina espírita, por exemplo, que é a nossa seara, né, os ensinamentos trazidos à luz de uma terceira revelação, que tem, né, como primeira revelação Moisés, essa sequência da história do monoteísmo. Então, essa sequência da primeira revelação com Moisés, os profetas, depois a vinda de Jesus, o esclarecimento agora pelo Chico, né, pelo Emmanuel, que Jesus, o governador espiritual da Terra, né, ele vem reencarnar como o Filho de Deus, né, o Filho de Deus que tem completa sintonia, né, como médium de Deus, porque ele é completa sintonia entre Jesus e Deus, né, pela sua evolução, um espírito puro, um espírito crístico, que já galgou toda a sua evolução moral e intelectual, porque a gente sabe que são essas duas asas que nos vão levar a uma evolução completa, né? São as duas asas. Então, até a gente chegar na classe de espíritos puros e daí os espíritos crísticos, que são aqueles que estão numa sintonia tal que fala, né, eu e meu pai somos um, a ponto, né, de falar, até Paulo depois, dizer, não sou eu que o vivo, é o Cristo que vive em mim, né, Deus que vive em mim. Então, essa sintonia que seria
a conexão divina em nós. O templo, aquele mais sagrado do templo, né? Falando simbolicamente, seria a Arca da Aliança. E até essa Arca da Aliança tinha lá no Templo de Jerusalém, então tinha o Pátio dos Gentios, em que era feito o comércio, né? E tem a passagem, logo antes do capítulo 24 de Mateus, ele está aqui no capítulo 21, da expulsão dos vendilhões do templo. Aquela passagem que Jesus vai, né, conta que muitos estranham, mas não tem nada de estranho. Jesus se comunicava à época, as profecias eram faladas de várias formas, não só orais, mas também representada por atos. E essa foi uma das passagens do Evangelho que a gente vê essa representação simbólica, que é porque Jesus não conversou, Jesus entrou no templo e expulsou os que vendiam e compravam no templo, e derrubou, né, as mesas de cambistas e as cadeiras dos vendedores de povos. E diz, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de assaltantes. Então, ali naquele momento, a gente pensa, nossa, será que Jesus teve uma explosão de raiva? Ele ficou muito bravo e começou a ter um ato de violência, de cólera? Não condiz com a interpretação que a gente pode ter um olhar maior espiritual para essa mensagem. Porque era muito comum, né, à época, que os profetas recebessem mensagens, caíssem no chão, ou falassem em línguas, e era diferente da linguagem lá. E Jesus fazendo isso, numa festa em que devia ter muitos soldados, ele teria sido expulso do templo. Mas ele não foi. Por que ele não foi expulso do templo? Porque ele falou alguma coisa que tornou, né, que sobressaltou aos olhos, e não só isso, porque aí depois na passagem fala, aproximaram-se dele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Ele os curou. Então, ele estava a serviço. Quando ele cura um cego, um coxo, né, sinal de que ali ele estava em nome de Deus, porque só Deus poderia dar o dom da cura, né? Então, aí despertou o interesse para o que ele estava falando, né? Olha, que a minha casa será chamada casa de oração, ou seja, né, aqui está um mercado de negócios, de coisas materiais, de troca, né? E a minha casa, o meu templo, o templo das coisas que eu falo, o templo do meu pai, não é esse. É uma casa de oração, mais interior, né? É um tempo, tanto a edificação do reino de Deus está dentro de nós, no nosso comportamento, né? De como a gente exterioriza esses ensinamentos que ele traz. Então, e aí quando ele cura, né? Aí o sumo sacerdote, os escribas, viu, né, as maravilhas que ele fez, e as crianças vieram gritando no templo, Hosana, né, ao filho de Davi, ou seja, ali não estava uma pessoa comum, não é? E aí Jesus fala, né, ouve o que eles dizem, né, disseram, ouves o que eles dizem. Jesus lhes disse, sim, nunca lestes da boca de infantes, restauraste o louvor, ou seja, as coisas foram restauradas, chegaram no seu verdadeiro sentido ali. Então ali tem essa passagem, né? Tem essa passagem que antecede esse sermão profético, que fala do pátio dos gentios. Ou seja, traduzindo para nós a construção desse reino interior, como que simbolicamente a gente poderia representar o pátio dos gentios? Todas as vezes que a gente usa interiormente em nossa conduta, uma conduta de troca, de câmbio, eu dou isso para receber isso.
mesmo que seja uma, uma recompensa espiritual, uma recompensa para me livrar da culpa, né? Não vou fazer isso porque não, senão as coisas não vão dar certo para mim. Então, eu tenho que ir fazer a caridade porque a gente precisa fazer isso para a gente ficar com a consciência tranquila e tal. E o sentido da caridade é um sentido maior, que é fazer-nos chegar ao verdadeiro amor em nossa conduta. E o Espiritismo nos traz como máxima: fora da caridade não há salvação. No sentido de ela não é para ser feita para desencargo da nossa consciência. Eu tenho tanto, o outro não tem, então eu vou dar um pouquinho, mas não dá com o coração, né? Tanto que não dá com o coração e não dá como uma alegria de ver satisfeito o seu irmão de caminhada. Primeiro, enxergar a necessidade dele, não é? Então, são coisas que a gente traz no raciocínio dessa lição, porque ele fala, não vai ficar pedra sobre pedra, nem a pedra material, então nós vimos que não fica. E a gente também vai construindo esse templo e destruindo, construindo e destruindo, à medida que a gente estuda, que a gente amplia a consciência, que a gente vai vendo com as vivências, com as tribulações que a gente passa, como é que está esse templo dentro de nós. E aí que a gente fala, esse tema é muito refletido para nós, muito importante para nós nessa época que a gente está vivendo, essa pandemia, que a gente pode associar, fazer uma analogia com uma grande tribulação, que afetou os nossos templos de pedra. Né? Eles não foram destruídos, mas eles foram se tornados inacessíveis. Não é isso que a gente viu acontecer com os templos das igrejas, em todas as religiões e as nossas casas espíritas, né, durante a pandemia. A gente nunca havia passado uma situação assim, né, em que está lá, né, funcionando normalmente, mas você não pode, né? Nós tivemos que, por uma questão de segurança, de protocolo, de saúde, de bem-estar, de coletividade, a gente atender as autoridades, nós fechamos, tivemos que fechar, as nossas casas ainda estão fechadas, porque não foi autorizada ainda a abertura, estamos programando uma reabertura toda planejada, mas tivemos um momento em que, puxa vida, não tem, os centros estão com uma orientação das nossas federativas e tudo, e por uma questão de responsabilidade social, o nosso templo de pedra se tornou inacessível, né, por todas essas questões da sociedade, do momento em que estamos vivendo. Mas ela nos trouxe uma grande reflexão. E aí? Eu não tenho mais o templo de pedra. Como estava a minha relação com esse templo de pedra? Né, que é a casa material, que a gente vai lá, pisa lá, nossas reuniões presenciais, onde se toma o passe, onde se faz a reunião mediúnica, a gente se congraça nisso, trabalha junto, a gente faz a visita fraterna, a gente monta as cestas, a gente faz estudos. E aí, como que vai ficar tudo isso? É uma reflexão sobre o tempo, né? Então, como está a minha religiosidade? Ela está dependendo do templo de pedra para ser feita? Ou eu posso me tornar o templo, o meu templo espírita, aplicando na minha vida, onde eu estiver, tudo aquilo que eu aprendo e que eu faço dentro da minha casa espírita? Né? Como que é? Eu sinto bem, o que a nossa casa espírita faz? Acolhe, recebe, ouve, são diálogos fraternos, são reuniões de quê? De esclarecimento, de estudo, de trabalho, de comunicação com os nossos irmãos desencarnados, de assistência fraterna, às vezes de enxovalzinho,
às vezes de artesanato, e aquele congraçamento entre as pessoas, buscando o ideal comum, às vezes de tratamento orgânico mesmo, né? O passe, a evangelização, onde leva as crianças. E tudo isso que oferece o nosso centro, será que nós, no nosso íntimo, podemos oferecer para aqueles que estão à nossa volta, na nossa casa? Os nossos idosos, as pessoas que estão com precaução, que são grupos de risco, que não podem mais ir, mas estamos com esse mínimo convívio, né? Com os familiares, pequenos grupos que a gente está inserido, amigos que, né, vão. Então, como está você como representante do seu tempo de fé? Você, a gente, né? Eu ia lá, recebia numa posição totalmente passiva. Eu ia lá, tomava um passe, adorava, assistia uma palestra e pronto. Mas eu não sentia parte daquele tempo. É uma reflexão que a gente pode fazer. Como estão os ensinamentos dentro de mim? A gente pode continuar os nossos estudos agora com os recursos tecnológicos que são colocados à nossa disposição? Podemos, né? Tanto que estamos aqui, né? São muitos, milhares, e cada vez que um foi fazendo, foi explicando para outro como que faz, e quem nunca tinha acessado esses recursos, como eu estou acessando agora esse recurso para fazer a live para vocês, porque ia lá na segunda-feira fazer a palestra. E agora a gente está aqui usando esse recurso que alcança mais pessoas, porque você fica gravado, a pessoa pode vir e acessar e assistir a hora que ela quiser, a hora que ela estiver, né, tranquila. Então, assim, o que a gente vê é que a doutrina espírita está saindo das nossas casas para um universo maior, não só daqueles que se dispõem a ir fisicamente no templo de pedra. Olha aí, que momento interessante que nós estamos vivendo. E aí a gente vai fazer essa reflexão. Como que nós sentimos com isso? A gente se sentiu impotente? Eu não tenho centro para ir, então isso me dá angústia e tal, eu não tenho mais aonde fazer meu tratamento espiritual, mas será que eu vou ficar sem o olhar, sem o cuidado dos espíritos que faziam esse tratamento em nós? Como é que eu posso acessar esse tratamento? De longe. Como é que eu posso oferecer-me para trabalho com a espiritualidade? Porque o trabalho da espiritualidade não para. Ele não para nunca. A gente sabe disso. Ele não para. Nós somos meros instrumentos desatentos e também indisciplinados que às vezes reservamos alguma horinha para fazer isso, mas eles estão sempre, a todo momento, em trabalho. Então, a reflexão que a gente faz, participando disso, né? Vamos reforçar esse nosso templo interior e ver a nossa potência em ser o templo espírita para muitos outros, os amigos, né? Diante até da enfermidade, diante da perda de um ente querido. Como é que a gente está se comportando diante dessa tribulação? Sabendo que está sob controle de um planejamento divino maior, em que traz, né, muitos emissários de luz, do bem, para nos auxiliar nessa conexão. Então, nesse capítulo aqui de Mateus, no versículo, quando ele chega no versículo 14, ele fala assim, todas essas coisas, e ele vai falar, ele vai nos indicar para a gente subir aos montes, e todos aqueles, né, que estiverem embaixo, eles vão para subir aos montes. Todos aqueles que já estão na Judéia, que subam os montes.
E aí o Emmanuel traz para nós um esclarecimento muito grande desse sentido espiritual que Jesus coloca. Porque ele fala, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E aí Emmanuel vai trazer para nós uma lição que está lá, para depois vocês conferirem, no livro Caminho, Verdade e Vida. Está no capítulo 140. Tá? Ela é muito bonita, porque ela fala assim, desse sentido espiritual de fugir para os montes. Então, quem é que estava na Judéia? A Judéia representava ali todos aqueles que estavam em busca de uma espiritualidade, estavam em busca do ensinamento com Jesus, o que ele trazia de boa nova. Então, nós todos estamos na Judéia. Eu não tenho dúvida disso, porque nós estamos no caminho do estudo, da busca da verdade, do trabalho de assistência, do trabalho de reforma íntima, de autoconhecimento. Então, eu não tenho dúvida que a gente está na Judéia. Mas, o que seria fugir para os montes neste momento? Né? Então, a gente pode fazer uma analogia com a própria condição que a pandemia nos trouxe de reflexão, de ir para um momento de soletude, de voltar para o nosso interior e analisar todas essas questões que eu falei com vocês desde aqui do começo. Então, olha o que Emmanuel fala. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. A advertência é profunda, porque o termo Judéia devemos tomar a região espiritual, de quantos pelas aspirações íntimas se aproximem do mestre para a suprema iluminação. Então, por isso que é nesse sentido que eu falo que todos nós estamos buscando a luz do entendimento, né? E nos conectar com esse momento, com essas forças espirituais do alto, para que sejamos úteis nesse processo, que a gente tenha equilíbrio suficiente para amparar aqueles que estão à nossa volta, ou até aqueles que estão longe, através dos nossos canais de comunicação, que hoje pode atingir irmãos que estão do outro lado do mundo, em solidão, em tristeza, e ela recebe ali, né, a mensagem que ela afiniza e ela pode se sentir consolada, né? Então, essa busca de luz. E aí ele fala assim, que a atualidade da Terra é das mais fortes quadros nesse gênero. Em todos os recantos estabelecem lutas e ruínas. E aí ele vai falar dessas situações turbulentas que a gente está passando, que uma disputa entre o bem e o mal, um duelo muito grande de ideias, um desequilíbrio, umas desavenças, seja no campo espiritual, seja no campo da economia, uma desigualdade social muito grande, né? Então, ele até vai falar nesse capítulo, nações brigam com nações, então a gente vê esse tumulto, mas o tumulto maior pode estar acontecendo dentro das pessoas, nesse divisor entre o bem e o mal, entre o que eu acredito, se é a luz ou se é a treva, se eu vou para o ânimo ou se eu vou para o desânimo, se eu mantenho o meu equilíbrio, sabendo que está tudo certo, como planejado, como dentro de um planejamento de uma transição planetária, em que realmente a gente está sendo chamado a distinguir o que queremos, a escolher o caminho que queremos. Nós queremos o caminho da rebeldia, o caminho da belicosidade, né? O caminho do bélico, que é essa questão da disputa, dos duelos, né? Seja de ideias, seja duelos com interesses materiais ou não. Então, ele fala aqui, olha que bonito,
É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra, que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. Então, mais uma vez, a gente vem com a palavra reconstrução. Então, no nosso templo de pedra, que não sobra pedra sobre pedra, que não seja derribada, nós também, no nosso mundo interior, temos que reconstruir o nosso templo. Né? O que é uma crença equivocada? Que muro que eu construí o meu templo interior, se é o muro da indiferença, se é o muro do preconceito, se é o muro ainda da mágoa, do ódio, que material que eu usei para construir esse templo de Deus em mim? E começar a derribar, né? Para ele ser desconstruído, para que bases do amor verdadeiro, da caridade verdadeira, possa erigir, possa tomar lugar aquele templo que não cabe mais nesse momento. Porque nesse momento nós somos chamados a optar pela luz ou pelos nossos interesses. Não é? A gente não falou aqui no começo sobre o monoteísmo, sobre o amar a Deus sobre todas as coisas, do adorar a Deus, sacrificar a Deus, sacrificar os interesses ainda ligados às paixões e às sensações do prazer material. Não é? Então, não é mais sacrifício. Qual é o sacrifício agradável a Deus? Quando eu abro mão do interesse pessoal para o bem coletivo ou o bem do outro. É isso? É assim que a gente vai vencer os nossos vícios? Então, tem que ser derrubado, destruído o homem velho, para que se dê espaço para que nasça o homem novo, com valores fortes, valores de respeito, né? Valor tão, assim, importante que a gente vê no âmbito social da coletividade, a gente muitas vezes atropelar esse respeito, seja com relação ao próximo, aos animais, à natureza. Então, isso vai mexendo e formando uma consciência maior. E mais ainda, se a gente considera que o nosso corpo, né, no nosso interior, que é representado pelo nosso corpo, a gente seja o templo, ele também será derribado com o nosso desencarne. Então, nem no nosso próprio corpo, no nosso ego, naquilo que representamos agora, perante a nossa vida, a gente pode construir esse templo. Então, essa lição e o que eu queria trazer hoje, para a gente conversar sobre, é essa transitoriedade de todos os tempos, até que a gente incorpore essa conexão com Deus na nossa alma, no nosso espírito, porque aí não vai precisar nem mais do corpo, não é? A gente vai chegar a um estado de iluminação tão grande que a gente não precisa nem reencarnar mais, porque a gente já restabeleceu essa conexão. A Arca da Aliança, né? É muito interessante o símbolo dessa palavra, né? Quando estava fazendo a travessia no deserto, né? Diz que ele ouviu a voz de Deus para ele construir um tabernáculo. Um tabernáculo era uma tenda móvel que se moviam e que Deus faria que habitaria ali com eles. Na sua casa, era uma casa morada móvel. Então, era uma tenda que andava e que Deus permanecia em cada tenda. Né? E aí, mesmo assim,
construíram um tabernáculo para levar aquela Arca da Aliança, que era a tábua que recebeu os mandamentos, mas todos aqueles ensinos que eram considerados parte da revelação divina. Né? E aí, quando saíram do deserto e chegaram na terra, né, prometida, e começaram cada tribo ir se estabelecendo, o que aconteceu? Começou a briga entre as tribos. E aí, aí começou a vontade, né, cada rei de cada tribo, construir um templo suntuoso para guardar aquela arca. Né? E aquelas arcas representadas com material muito caro, ouro, cobre e tal. E aí, a Arca da Aliança, no Templo de Jerusalém, que é esse que Jesus estava, né, nessa época, era construído, era só acesso ao sumo sacerdote, então, pôs a sacralidade ali, sacro, o ensinamento, que era a materialização do ensinamento, na Arca da Aliança. E hoje a gente sabe que essa Arca da Aliança é no nosso mais sagrado interior, que é a nossa conexão com Deus, que não pode estar nem no nosso corpo, nem na nossa personalidade que a gente representa, porque a cada desencarnação e a cada reencarnação nossa, nós sabemos que a gente volta com novos compromissos, e perante a religiosidade também. Porque, então, a gente sabe que a construção do nosso templo interior, a gente se faz a cada minuto, a cada dia, a cada era, a cada encarnação, sempre com esse propósito de escutar, né, Jesus dizendo, não vai ficar pedra sobre pedra, sobre esse templo. Por quê? Porque a verdadeira aliança não vai se destruir, mas ela não vai ser materializada em nada que é perecível, como o nosso corpo, né, e como também a representação que a gente faz das coisas sagradas, para a gente conseguir fazer essa conexão. Quando a gente vai ver essa passagem do templo das grandes tribulações em Lucas, antecede a ela aquela passagem que Jesus fala do óvulo da viúva. Então, o templo de Jerusalém tinha parte dos gentios, que era o comércio, né, o comércio material, para o que sustentava os sacrifícios, né, da grande festa ali, e movimentava muito dinheiro, e tinha o pátio das mulheres, o átrio das mulheres. Né? Logo, dentro do templo tinha esse pátio gentil, depois você entrava, tinha o átrio das mulheres, que eram consideradas a minoria, que eram as viúvas, os filhos, e ali toda representando aquelas minorias sociais. E ali, no átrio das mulheres, na parede, que era colocada o cofre do tesouro, onde se recebia as doações, os donativos, né? Era representado por pias que tinham a forma de trombetas, eram 13 que ficavam nas paredes desse átrio das mulheres. Interessante, né? Das mulheres, porque a mulher aí representando o quê? A afetividade, a amorosidade com o próximo, né? E Jesus, nessa passagem do óvulo da viúva, ele observava como eram feitas essas doações, se eram para aparecer por o outro e tal, ou se era daquilo da sua necessidade, do seu íntimo, você doar com desprendimento total. E aí que ele vai observar a viúva doando, né, aquele que ele fala que as moedas, que eram 2 moedinhas, que era a moeda mais, que era uma moeda de cobre, uma moeda que menos valia no dinheiro, seria 1/8 do centavo que valia essa moeda que ela depositou. E Jesus voltou a atenção, observou e quis dar o ensinamento dali, né? Que mais vale o que ela está dando do que, né, a montanha de ouro, as moedas de ouro e tudo mais, do que aqueles que têm em sobra estão dando. Trazendo o ensinamento de novo para a construção do nosso tempo.
O que a gente está doando de nós na construção desse templo? Então, olha aí que reflexão interessante. O pátio dos gentios, né, quando a gente está fazendo troca com a nossa religiosidade, com as coisas religiosas e espirituais, ou então que a gente está oferecendo o quê? Aquilo que me sobra, oferecendo por obrigação, aquilo que não me faz falta, ou eu estou oferecendo a mim mesmo, né? Oferecendo o que eu tenho de melhor, que seria trabalhar essa sementinha de amor dentro de nós, que é a que vai levar a nossa arca da aliança. Porque eu entendo a arca da aliança como esse amor profundo, que vem ligado e sustentado por uma fonte de amor maior, que é essa certeza de ser filho de Deus, de ser filho do amor de Deus, né? Esse lastro, essa fonte perene que nunca seca. Então, é esse templo que eu gostaria de falar com vocês. Eu agradeço muitíssimo a paciência e a atenção de vocês, e que a gente fique com Jesus, abençoando os nossos lares e penetrando no nosso íntimo, na arca da nossa aliança com Ele, para a gente buscar essas reflexões mais íntimas de como, numa grande tribulação, eu me conheço, eu me vejo, eu me revelo. E assim a gente vai construindo, cada vez mais destruindo e reconstruindo esse templo dentro de nós. Que Jesus nos abençoe a todos